Olá, 2 cicloturistas percorreram todo o percurso da Costa Verde Mar para capturar imagens e depoimentos para um filme que vai ser mostrado aí no Fórum Mundial da Bicicleta, que esse ano vai ser em Medellín, na Colômbia. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Mário e também com a Sandra Bazan, os dois aí que estão percorrendo de pedal a região para mostrar esse belíssimo trajeto do cicloturismo da nossa região aqui do litoral norte do estado. Obrigado pela presença de vocês, Mário. Obrigado, Sandra. Como é que é um esforço bastante grande, né, para divulgar essa região e divulgar o cicloturismo, esse potencial que a região tem, é isso? Com certeza. Então a gente está fazendo um trabalho realmente de fazer um filme onde que a gente demonstra na visão do cicloturista, né, vai ser um filme turístico no foco do cicloturista e vai mostrar toda a região do circuito Costa Verde Mar, né, com todas as suas atrações turísticas, os lugares, as paisagens. Nós temos um grande diferencial nesse circuito porque ele é o primeiro circuito do Brasil que ele engloba litoral e interior. Então você vai ter tanto paisagens litorâneas como você vai ter a beleza rural, você vai estar vendo aí o que a gente tem de belo aí dentro do nosso interior. Para quem não conhece, né, esse circuito do cicloturismo, como é que ele funciona? De onde que ele parte, onde que ele se estende e as belezas que o ciclista, o cicloturista vai conhecer aí nesse trajeto? A gente parte de Balneário Camboriú, na Barra Sul, percorre até Pissarras, né? De Pissarras a gente faz esse litoral todo, daí a gente vai para Luiz Alves, de Luiz Alves vamos para Ilhota, depois Camboriú, de Camboriú vamos para Bombinhas e retornamos ao ponto inicial que é Balneário Camboriú. São 270 quilômetros e a gente consegue conhecer a cultura tanto interior quanto do litoral, onde as paisagens, as praias são belíssimas. É interessante assim, esse tempo a gente estava fazendo uma matéria lá na região do Sertão do Trombudo, em Itapema, e vi passar bastante ciclistas, né? E creio que seja cicloturistas. Abrange essas regiões também de interior dos municípios para tirar aquela sensação de não ter só praia, mas ter outros atrativos também? Na verdade, uma das preocupações do circuito de cicloturismo, que a própria CBC, junto com o Clube de Cicloturismo Brasil, foi que não utilizassem ruas asfaltadas ou BRs. Então, praticamente todo o circuito está sendo feito em vias de terra, né, em vias pouco movimentadas, no interior desses locais. Então, tanto no litoral, vai estar sempre margeando a praia, nas ciclovias que existem, como no interior, faz todo o sertão. Então, você pega, por exemplo, Itapema, você passa por dentro de Itapema toda a parte do sertão, onde que tem aqueles condomínios de aeronaves, onde você tem restaurantes, turismo rural, né? Toda essa parte aí de plantação de arroz, plantação de banana, então é bem interessante. Agora, como é que se vai, por exemplo, o percurso daqui a Luiz Alves, por exemplo, né? Que vocês já falaram que há um aconselhamento de não pegar rodovias, a rodovia que vai para Luiz Alves é sem acostamento. Como é que é feito isso, assim, descobrir novos caminhos, novas alternativas, é isso? Não, na verdade, o percurso todo ele tem um guia, né, onde ele tem uma planilha e você consegue seguir pela planilha. Fora isso, você tem as setas indicativas. E o cicloturista, ele respeita as leis de trânsito. Então, onde não tem um lugar como esse que o Mário falou agora, que é uma ciclovia, um lugar seguro, nós nos comportamos de forma segura mediante o trânsito local. E o cicloturista, ele é muito bem visto, né? Porque você passando com a sua bicicleta e os seus alforjes, você traz uma boa impressão, entendeu? Então, você consegue trafegar assim tranquilamente seguindo as leis de trânsito. Como começar assim? É preciso ter uma preparação física, começar por etapas para até fazer todo esse percurso? Como que vocês começaram, né? E como que isso vai ser divulgado aí para as pessoas? Na verdade, assim, é fácil de fazer, né? Não exige uma preparação física muito grande, porque a média de quilometragem que a gente roda por dia é de 40 quilômetros. O circuito é para ser feito em 6 dias, né? Então tem tempo suficiente para fazer, conhecer os lugares, curtir. Baseado nisso, nós criamos
um evento chamado Costa Tour 2015, Costa Tour Cicloturismo 2015. O que nós estamos pretendendo? Dia 15, né? Dia 15 de novembro de 2015, nós vamos fazer um grupo de 25 cicloturistas iniciantes, que nós vamos acompanhar eles, né? Como nós vamos estar como se fossem guias deles, com todo o suporte, carro de apoio mecânico, até para a gente mostrar para esses cicloturistas iniciantes que é fácil de fazer o percurso. Claro que no primeiro momento é bom você ter uma pessoa experiente acompanhando, né? Esse evento a gente está realizando ele para ser anual, então vai fazer parte do circuito Costa Verde Mar, esse evento que se realizará todo ano, né? Provavelmente sempre em novembro, que é a época da primavera, e que está tudo florido, está tudo muito bonito, toda essa região do interior. E até para mostrar que o cicloturista é uma pessoa que, vamos dizer assim, pedala só de final de semana ou de lazer, pode começar a fazer uma viagem de bicicleta. Claro, inicialmente o ideal é fazer pequenos percursos, né? O próprio circuito beneficia isso, então nós temos pernas de 80 km só, pernas de 40 km, não dá para ir e voltar no mesmo dia, ou para ir e dormir numa cidade e voltar no dia seguinte. Então a gente está já preparando para que os iniciantes venham para cá e façam isso, e que cada vez mais adeptos à bicicleta surjam, né? Então, as pessoas, o que você enxerga ou o que você presencia quando você está pedalando é muito mais do que quando você passa por carro. Então, você vê, por exemplo, a fauna, o que a gente encontra com esquilo, gambá, tatu, vários animais, paca, animais, macaco. A gente vê a fauna fica muito visível para quem está de bicicleta, porque a velocidade que você está, você consegue presenciar tudo que está acontecendo à sua volta, né? Então isso é bem interessante. As pessoas que experimentaram, e a gente tem grupos aí, dentro do nosso grupo nós temos pessoas acima dos 60 anos, a gente tem várias pessoas fazendo cicloturismo, inclusive internacional, com 800 quilômetros, 600 quilômetros, e faz tranquilamente. É bacana o que você falou, assim, de ver as coisas em volta, né? Porque tem amigos que fazem ciclismo, usam a bicicleta aqui no meio urbano mesmo, passaram a usar, deixaram o carro em casa e falam assim, agora eu estou notando mais a cidade, né? Então é interessante que nota mais também a natureza em volta também, né? Quando faz o cicloturismo, né? Com certeza. E isso a gente consegue ver não só na parte urbana, como na parte rural. Então como você acaba fazendo parte do contexto, os animais não se assustam tanto contigo. Então você consegue, os animais chegam mais perto. Então você está passando, você vê passar um animal na rua, principalmente nessa parte do interior, é muito comum isso acontecer. Animais pequenos que muitas pessoas ainda nem conhecem, nunca viram, você consegue ver. Então isso é bem prazeroso, né? Nós temos uma situação que eu sempre falo, né? Nós temos um problema no ciclismo, no cicloturismo ou na mobilidade urbana em relação aos outros atrativos turísticos. Quando você monta um atrativo turístico, ele começa a ser muito visitado, você começa a aumentar a infraestrutura em volta desse atrativo turístico. Para quê? Para que as pessoas venham. Então você monta, por exemplo, o Mirante de Itapema, as pessoas começam a ir, você começa a ter bastante, daqui a pouco você faz um estacionamento, cria-se um lugar para a pessoa fazer um lanche, vender alguma coisa, o ambulante já começa a ficar na porta vendendo uma pipoca ou coisa parecida. No caso da bicicleta, infelizmente ele é o inverso. Se você não tiver uma infraestrutura para a bicicleta, ela não vai ao ponto turístico. Então a pessoa pode até ir, mas ela não vai de bicicleta. Então ela vai de ônibus, ela vai de carro, ela vai de moto, ela vai com qualquer coisa que ela possa deixar lá. Se você não tem um local, no mínimo coberto, que é uma coisa que o pessoal, botei ali, bota a bicicleta ali. Só que a pessoa vai ficar ali 1 hora, 2 horas, a bicicleta vai ficar debaixo do sol e depois a pessoa vai ter que sentar naquela bicicleta para continuar o caminho dela, com o banco quente ou o banco molhado se chover. Então a infraestrutura nesses pontos turísticos é uma coisa que o poder público tem que entender, que se você não fizer antes a infraestrutura, você não tem a demanda da bicicleta. E nós somos sempre cobrados ao contrário. Mas não tem ciclista para ir lá. Não.
Você não entendeu? Não tem estrutura. Não tem estrutura para o ciclista ir lá, porque a estrutura tem que vir primeiro. Isso é uma dificuldade em todos os pontos. Então hoje, nós estamos vendo isso hoje em Balneário Camboriú. Hoje você colocou ciclovias em Balneário Camboriú, tem vários pontos. Está quase impossível você andar na calçada hoje. Hoje você chega a ter 5 bicicletas presas no mesmo poste. Então, quer dizer, você tem que ter um paraciclo, você tem que ter um local. Né? Um bicicletário. A gente chama de paraciclo porque fica uma coisa mais fácil de você implantar. Um bicicletário ele tem uma estrutura um pouco mais complicada. O paraciclo seriam barras de ferro, com uma pequena cobertura, que isso pode ocupar uma vaga de um carro ou ocupar uma parte mais larga da calçada, onde que normalmente as pessoas põem vasos para decorar, para as pessoas não ficarem ali, né? Isso você percebe. Quando a calçada é muito larga, o cara, não, vamos botar uns vasos aqui, porque tá ficando muita gente aqui na frente. Então, põe um paraciclo, as pessoas poderem parar a bicicleta de uma forma organizada, a cidade fica mais bonita, as pessoas ficam mais seguras. Né? Hoje a gente tem segurança praticamente em todos os restaurantes de Balneário. Então, você chega ali no final de semana, sempre tem uma pessoa fazendo a parte de segurança. Se essa pessoa só olhar, porque, na verdade, o problema de roubar uma bicicleta, o cara tem que chegar ali, serrar e tal. Então, você vê todo o movimento. Sim. Que tem uma pessoa, no mínimo, olhando, do mesmo jeito que ela cuida dos clientes que estão dentro do restaurante, ela cuidar das bicicletas que os clientes foram ao restaurante, isso daí resolveria o problema. Então, todo mundo, acho que se todo mundo se doar em prol da cultura da bicicleta, a gente vai ter uma situação muito melhor, muito mais agradável na cidade, né? Pois é, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas depois do intervalo eu vou mostrar para vocês aí uma matéria que a gente acabou de produzir, que vai ser exibida no canal Futura também, sobre aí realmente a necessidade de mais ciclovias, tanto para turista quanto para a pessoa que usa a bicicleta como veículo utilitário. Vamos saber também de vocês o que vocês vão levar para Medellín, o que vocês aí captaram de imagens assim que vão lá levar para Medellín, apresentar lá esse cicloturismo aqui, que realmente é uma das regiões mais belas, né, para se fazer turismo de bicicleta, aqui no Brasil principalmente, né? Com certeza. O painel Univale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que ligou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é cicloturismo. Eu recebo aqui no estúdio da TV Univale o Mário e a Sandra Bazan, que são cicloturistas e que estão captando imagens aí e entrevistas para divulgar o cicloturismo aqui da região no Fórum da Bicicleta em Medellín, na Colômbia, agora em fevereiro. Mário, antes de conversar com vocês, eu vou mostrar uma matéria que a gente acabou de produzir sobre ainda a falta de infraestrutura para o ciclista, para a pessoa que usa a bicicleta como veículo utilitário e também para aquelas pessoas que querem fazer o cicloturismo, porque isso afeta também diretamente o cicloturismo, não ter aí uma estrutura adequada, tanto aí perto das praias, como também nas cidades, né? na área urbana da cidade. A gente vai ver essa matéria produzida para o canal Futura sobre assim, as melhorias e o que as prefeituras estão fazendo para melhorar a vida também de cicloturistas e também de pessoas que utilizam a bicicleta como veículo utilitário para ir e voltar para o trabalho no dia a dia. Na praia mais movimentada de Santa Catarina, as vagas de estacionamento para carros em frente ao mar e na principal avenida deram lugar às ciclovias. Turistas e moradores compartilham esse meio de mobilidade em Balneário Camboriú. Mas falta ainda bastante aqui em Balneário Camboriú. Falta bastante. Falta bastante ciclovia ainda. Quem sabe melhora um pouco daqui para frente, né? Há mais de um ano, Henrique vendeu o carro e anda assim. Houve avanços, mas a luta por mais espaços para bicicletas na cidade continua. Nós temos um projeto que está colocado no papel de 87 quilômetros de malha cicloviária, né? Hoje nós estamos ali em torno de 30, 35 mais ou menos, né? E o que acontece? Está faltando só fazer com que elas interajam, né? Elas estão paralelas e está faltando a interligação entre todas. De alguns anos para cá, a associação tornou muita força, batendo de frente junto com a prefeitura e com alguns associados, para que realmente essa malha cicloviária tivesse um aumento, não só em avenidas de lazer, como a Avenida Atlântica ou a Avenida Brasil, mas sim as secundárias, terceira, quarta, quinta avenida, justamente para não tornar somente a bicicleta como lazer, mas sim como um meio de transporte e uma opção para os moradores da cidade. Uma pesquisa encomendada pela Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu
está colhendo opiniões de moradores de pelo menos 10 cidades da região sobre mobilidade urbana. A gente já tem alguns resultados que a gente estava analisando essa semana. Itajaí existe um forte número de ciclistas. Pelas nossas análises, é cerca de quase 10% da população. Com essa pesquisa, a gente vai poder enxergar esse dado para poder também estimular o que deve ser melhorado no sistema de transporte público, da questão do próprio ciclista. De segunda a sexta-feira, essa é a rotina da assistente de exportação. Michele está incluída no universo de 10% que usa a bicicleta como meio de transporte em Itajaí. De casa ao trabalho, tem que disputar espaço com o trânsito pesado. Não há ciclovia no trajeto. É um risco de vida que a gente corre todo dia, né? Então a gente vem rezando e volta rezando, né? Mas se tivesse ciclovia, o tempo que eu levo para chegar aqui é quase meia hora. Eu acho que uns 20 minutos eu viria tranquila e sossegada por aqui. Já teve algum risco assim de ser atropelada? Já fui atropelada. Em algumas vias, torna-se perigoso o trânsito de ciclistas, como onde a Luana costuma pedalar. Essa é uma via bem movimentada, passa muitos caminhões contêineres. Aqui em frente mesmo já aconteceu um acidente fatal com uma ciclista. Quando não tem ciclovia nem ciclofaixa, como é que você faz? A gente vai por cima dos matos, das pedras, onde tiver coisa para a gente se jogar, a gente passa. É perigoso. Com certeza, bem perigoso. A prefeitura está construindo novas ciclovias e interligando os 23 quilômetros já prontos. Nosso trabalho todo é para que o povo possa usar cada vez mais a bicicleta. Porque a cidade, ela tem além das características de ser uma cidade plana, ela também possui distâncias que não são tão longas assim. De que forma vocês estão pensando em fazer essa interligação, né? Das ciclovias com os terminais de ônibus? O que nós estamos fazendo é fazendo com que, junto aos terminais, tenhamos ciclovias cheguem até os terminais e também tenhamos bicicletários nos terminais para poder receber esse público que às vezes não mora tão longe, que não dá para que dê para vir a pé e também não tão perto, que precise de um ônibus para chegar até ali, mas que possa utilizar a bicicleta justamente para mais rapidamente poder chegar ao seu destino. É uma cidade grande, onde tem muito fluxo de veículos e poderia-se ter muito mais ciclistas, colaborando assim com o trânsito, com o meio ambiente, com tudo mais, né? Mas por falta de ciclovias se torna bem inseguro. Bom, isso que o Amarildo Madeira, aí, o coordenador de planejamento, falou, é um sonho, né? Assim, interligar as bicicletas com o transporte público também, o transporte urbano, isso que já acontece na Europa, né? Vocês que percorrem, são cicloturistas, essa é uma dificuldade também dos cicloturistas, a falta de infraestrutura? Não, com certeza, nas regiões? Né? Na verdade, assim, falando em mobilidade urbana, né? Então, o que acontece em relação à mobilidade urbana? Hoje, o melhor veículo para você transitar em até 3 km de distância, num raio de 3 km, é a bicicleta. Então, para você tirar um carro da garagem, para você andar 3 km, ele é muito mais demorado, dá muito mais trabalho do que você pegar uma bicicleta e andar 3 km. Se você pegar, por exemplo, nós temos vários exemplos e vários projetos nesse sentido. Por exemplo, hoje, até por uma questão das escolas, as escolas são todas no raio de 3 km da casa dos alunos. Então, hoje tem município gastando dinheiro com transporte de ônibus, aumentando o trânsito na cidade, sendo que as crianças estão a 3 quilômetros da escola. Que tem outros estudos dizendo o seguinte, que uma criança que acorda de manhã e vai para a escola de carro ou de ônibus, ela só começa a aprender depois das 10h30 da manhã. Uma criança que chega às 7 da manhã. Se ela for pedalando, ela começa a absorver o conhecimento a partir do momento que ela chegar na escola. Porque é necessário, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje tem a educação física é feita antes de começar a aula. Porque esse exercício físico faz com que o organismo entre num ritmo para que a criança possa assimilar a informação. Então, tudo isso já está mais do que estudado, temos dados científicos dizendo isso, tem estudos em universidades falando isso, e parece que as pessoas não entendem. Então, não vou deixar meu filho ir para a escola de bicicleta que é muito perigoso. Não é que é perigoso, é porque não tem infraestrutura para ele ir. Porque se você tiver uma ciclovia dentro do seu bairro para chegar até a sua escola e o motorista começar a respeitar, isso vai acontecer. Nós damos um exemplo,
nós temos uma questão cultural. Quando o carro está em cima de uma faixa preta, ou seja, o asfalto, ele se considera dono dela. A partir do momento que você fizer, você não precisa nem fazer nada, se você pintar de vermelho uma faixa dentro desse asfalto, ele já começa a entender de que não é só ele que pode. O Código de Trânsito diz que a bicicleta tem preferência na via. E o motorista acha que você atrapalha o trânsito. E, na verdade, você não está atrapalhando. Na verdade, você tem o direito à via. Se não tem ciclovia, você anda na via, o carro é obrigado a desviar de você pelo menos com 1,5 metro de distância. É o que determina a lei. Tanto que se você fosse um ônibus, porque o ciclista anda mais rápido que um ônibus, de um trecho A até um trecho B, isso já está aprovado, o ciclista anda mais rápido do que um ônibus. Se você fosse um ônibus, devido ao tamanho dele, o carro é obrigado a desviar a mais de 1,5 metro. Mas devido a ser um ciclista, ele simplesmente aperta o ciclista cada vez mais no canto da guia, onde tem buraco, bueiro, cimento, aquela coisa toda. Então, o que precisa ser colocado, às vezes, nós não temos como fazer uma infraestrutura de ciclovia. Então, vamos pintar a faixa vermelha, colocar o símbolo horizontal, né, o símbolo no chão da bicicleta, e colocar lá que é partilhado. O carro pode passar por cima daquilo ali, desde que ele respeite quando tiver uma bicicleta naquele lugar. Então, isso são coisas que, culturalmente, a gente precisa começar a mudar. Porque daí a pessoa entende, não, hoje, por exemplo, em Balneário é o seguinte, você está transitando numa rua que não tem ciclofaixa, o motorista passa, te xinga e fala, vai para a ciclovia, mas aqui não tem. Como é que eu vou para a ciclovia num lugar que não tem? E outra, a bicicleta é um veículo de porta a porta. Então, não adianta você achar que tem uma ciclovia, ele nunca vai usar a via. Ele, para sair de uma faixa e entrar na rua direita, ele vai ter que passar pela pista. Exatamente. Né? E o carro tem que respeitar isso. Agora, o que vocês vão levar para Medellín? O que vocês já capturaram e vão apresentar lá no Fórum da Bicicleta, a região? Hoje a gente está finalizando um filme, né? Esse filme vai estar dentro de uma palestra que vai ser apresentada no fórum, né? Então, lá a gente estaria distribuindo também esse filme para todas as pessoas verem, né? E fazer toda a divulgação do circuito. Então, é isso que a gente está levando para o fórum, né? Fora isso, nós temos um compromisso em fazer 11 palestras, né? Em todos os municípios e mais uma palestra que vai ocorrer em julho no Encontro Nacional do Cicloturista, exatamente com o Circuito Costa Verde Mar, na visão dos cicloturistas, né? E toda essa região aqui de litoral e interior agregada. Então é isso que o projeto consiste nisso e é isso que a gente vai estar apresentando lá. E, inclusive, vai ficar uma palestra que será disponibilizada para outros locais, como feiras, como a própria Univale, se necessitar de uma palestra sobre isso. Então, a gente montou para ela ficar itinerante, ela está indo aonde for necessário. Que bacana. Sucesso aí para vocês lá no Fórum, assim, foi muito bacana ano passado em Curitiba, né? Vai se repetir em Medellín, que também é uma cidade modelo aí para a mobilidade urbana, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, sucesso. E quando a gente voltar, vamos mostrar aí um pouco desse cicloturismo. Com certeza, vamos mostrar um pouco do fórum também para vocês. Vamos ver se a gente capta algumas imagens lá e trazemos para vocês verem como é que foi e a gente divulgar cada vez mais o uso da bicicleta, não só como lazer, mas como um meio de transporte, como um meio de saúde, né? E até de soluções, pelo menos uma parte da solução da nosso caos no trânsito, né? Da nossa mobilidade urbana. Tá certo, fica aí o convite aí para você aí experimentar aí o cicloturismo aqui da região da Costa Verde Mar, aí, que é belíssimo aí, lugares paradisíacos, não só aqui no litoral, mas também no interior, Luiz Alves, Ilhota, tem todo esse percurso interior de Itapema também, que é muito bonito aí para ser explorado e com bicicleta é ainda melhor. O Fernando Vale fica por aqui. Para você, até o próximo programa.